Sentarmos. Boa noite, queridos. A graça e a paz, amém? A graça e a paz de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Só Ele. Glória a Deus pela vida, morte e ressurreição. Nós estamos no livro de Atos e agora nós chegamos ao capítulo 4, não é? Nós já passamos aí capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E hoje, o capítulo 4, se você leu, se você tem feito a leitura, você vai perceber que apesar de Lucas escrever capítulo 1, 2 e 3, um cenário romântico do livro, daquela comunidade cristã que se inicia, onde há muita paz, amor, a partir do capítulo 4, começa uma perseguição pela igreja, não é? Nós no domingo falamos sobre o sermão de Pedro, depois da cura de um paralítico, um homem que estava há mais de 40 anos paralítico, um aleijado. E a partir do capítulo 4, você vê o Sinédrio, não é? Chamando Pedro e João para se justificar, porque aquele homem foi curado, em nome de quem, com qual poder que ele foi curado. Então eles são presos, e depois eles são soltos, e quando eles são soltos, eles voltam a falar do nome de Jesus, pregar Jesus, aí eles vão ser presos de novo. Então você faça a leitura, né? Eu tenho falado isso. Se você perdeu algum culto, desde a primeira quarta-feira, 2/8, está lá Atos 1, 2, 3, e hoje já vamos começar no capítulo 4. Mas eu não quero falar sobre a perseguição da igreja hoje. Eu quero falar sobre um personagem que aparece no final do capítulo 4, lá nos 2 últimos versículos. Não é? Um homem que tinha o nome de José, mas que foi chamado por Barnabé. Em algumas Bíblias a tradução vai dizer o filho da consolação, em outras vai dizer o encorajador. Não é? Título aí dessa mensagem de hoje, Barnabé, o encorajador. E eu vou ler somente os 2 últimos versículos do capítulo 4, o verso 36 e o verso 37, que diz assim: José,
um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, queridos, nesta quarta-feira eu tenho falado assim, que quarta-feira tem um núcleo da igreja aqui, não é? Porque você não vem na quarta porque você está acostumado a vir de quarta, como no domingo, né? Você vem na quarta porque você quer vir. Então eu falei, é para essa turma que eu acredito aí que são os Barnabés da Ibevida, não é? E no final nós vamos orar aqui para que outros Barnabés venham, tá bom? Porque a vida de Barnabé, ela pode servir de modelo para uma vida cristã atual, para eu e você vivermos, não é? Se nós olharmos Barnabé, embora ele esteja num contexto diferente, nós estamos falando de 2000 anos atrás, uma época completamente diferente, mas os princípios, as virtudes, elas não mudam, elas permanecem. E o que era bom há 2000 anos atrás, continua sendo bom. O que era de Deus há 2000 anos atrás, continua sendo de Deus, não é? O que era mal, continua sendo mal. O que era do inferno, continua sendo do inferno. E quando nós olhamos, apesar das circunstâncias diferentes, a vida de Barnabé serve de um estímulo para nosso viver, não é? Tanto em comunidade, e quando eu falo comunidade eu estou falando de igreja, não é? Como também lá fora, com os não crentes, com aqueles que pensam diferente, vivem diferente, não importa. Vamos chamar assim, os não cristãos. E o que eu olho, e já queria falar assim de cara com relação a Barnabé, é que a característica dele é uma pessoa que se entregou em favor do seu próximo. E toda pessoa, todo cristão que se entrega a sua vida em favor do seu próximo, vou repetir, todo cristão que entrega a sua vida em favor do próximo é uma bênção na mão de Deus. Você pode olhar as pessoas que você considera bênção, são as pessoas que vivem mais para os outros do que para ele mesmo. Porque quem vive para si, você não te atrai nada. Quem vive só para si? Você vai prestar atenção em pessoas que vivem para servir o próximo. Você vai falar, aquele irmão ali, né? Olha lá, um Barnabé ali atrás, nos dias atuais chamado Tigrão. Sempre disposto a ajudar qualquer um. Não é? E vocês que estão aqui também. Cada um com o seu coração generoso, vivendo para o próximo. Isso é maravilhoso. E aí, para a gente poder guardar isso no coração nessa noite, eu quero falar de 4 áreas de uma vida entregue em favor do seu próximo, olhando para Barnabé. Não é? E a primeira é a área pessoal. Não é? A primeira é a área pessoal, é a relação minha comigo mesmo. Não é? É a relação sua com você mesmo. É o que você é. Não é? A partir de Barnabé. Seu nome, José, chamado de filho da consolação ou encorajamento. Sua linhagem era levita. O que significa isso? Que a sua porção, e eu vou explicar depois, era o Senhor. A sua porção era Deus. A sua parte era o Criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo. O que é isso? Você vai entender por quê. Haviam 12 tribos, eu vou ser rápido aqui, breve, 12 tribos. E quando houve a conquista do povo que sai lá do Egito, Moisés, e depois Josué continua, atravessa o rio Jordão para conquistar a terra, quando eles conquistam a terra, as 12 tribos ali recebem um pedaço de terra. Mas os levitas não. E olha o que é falado em Josué 13:33. A tribo de Levi, porém, Moisés não deu porção alguma de terra como herança, pois o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido que ele próprio seria a sua herança. Não é? Essa tribo, eu creio que ficou com a melhor parte, né? Deus. Não que as outras não estivessem, mas essas assumiram uma característica.
que além da necessidade da terra, de um lugar, de um teto, de uma casa, tem algo que você pode ter, tudo isso na pessoa do nosso Deus. E ele era dessa tribo. Sua origem, ele era natural de Chipre. O que é Chipre? Uma ilha ali no Mediterrâneo. O que nós vemos nesse homem? Ele era um homem bondoso. O texto que nós lemos diz que ele vendeu uma propriedade e distribuiu para os necessitados. Ele vendeu uma propriedade, pegou o dinheiro e distribuiu para os necessitados. Ele era um homem de confiança. Por quê? Porque ele foi um dos que depois você vai ver no capítulo 5, 6, ele vai aparecer novamente, e quando a igreja começa em Antioquia, Pedro e João diz assim, ó, vai você para lá para ver o que está acontecendo lá. E ele vai para lá e acaba ficando liderando aquela igreja, e aquela igreja cresce muito. Então ele era uma pessoa de confiança, não é? Ele era determinado em seus objetivos, não é? Ele traçava uma meta e ele ia até o fim, não é? Por exemplo, ele levou Marcos, o autor João Marcos, na segunda viagem missionária de Paulo, lá em Atos, capítulo 15, 37, diz assim, Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, os dois se separaram, Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Porque aqui em Atos, depois que vai aparecer o apóstolo Paulo, mas há um momento em que Paulo e Barnabé estão juntos. E eles querem, na segunda viagem missionária de Paulo, eles querem, Barnabé quer levar João Marcos. E o Paulo diz não. E eles têm ali um pequeno atrito. Aí Paulo vai, segue o caminho dele, e Barnabé pega João Marcos e vai com ele. E depois, lá na frente, você vai ver que o próprio Paulo chama João Marcos de volta. Então, assim, um cara com propósito em Deus, né? Então, essa é a primeira área pessoal. Tá? Um homem bondoso, de confiança, com seus objetivos, aí, determinado nos seus objetivos, né? Uma característica dele também é que ele sustentou-se enquanto ministrou. Ou seja, ele trabalhou além de pregar. Não é? Paulo era assim. Paulo também se converte, começa a evangelizar e constrói tendas. E Barnabé também, se você for lá em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 4 vai dizer, né, quem está dizendo aqui 1 Coríntios? Quem enviou a carta, né, Paulo. E Paulo está dizendo assim, acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Ele está dizendo assim, olha, eu e ele aqui somos apóstolos, somos ministros, então a gente está trabalhando. A gente pode receber um salário, não é? Mas ele diz assim, não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, não é? Pedro, tem momentos que vai dizer que ele, na sua missão, na sua pregação, nas suas viagens, levava a esposa. E os irmãos do Senhor e Pedro, ele vai dizer, como fazem outros apóstolos e os irmãos do Senhor, que irmão do Senhor Jesus, né? Tiago, tal. Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Então, assim, ele era uma pessoa que se dedicava na palavra, ele trabalhava, ele era um homem bondoso, ele era um homem que tinha seus objetivos, não é? Então, nós precisamos olhar para a nossa vida e ver essas características da vida pessoal de Barnabé. Mas, além dessa área pessoal, tem uma outra área que nós precisamos olhar, que é além da nossa relação conosco mesmo, que é a segunda área, que é uma área devocional, né? E o Williams sabe bem o que é isso agora, né, Williams? Está toda segunda-feira aí, aprendendo a ter o seu momento com Deus diariamente, não é? A sua área devocional, a sua relação com Deus, né? Então, nós vamos ver, como nós lemos ali, no começo, você vai ver em Atos 11, eu estou indo para frente porque eu quero aproveitar essa noite e falar de Barnabé. Na sua área devocional, você vai ver em Atos capítulo 11, nós estamos no 4. Lá na frente, 11, 24, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então, assim, essa área da nossa vida,
não é? Porque quem tem vida, relação com Deus, é bom, é cheio do Espírito Santo, recebe fé, porque até a fé vem de Deus. Mas para isso é necessário você ter uma vida devocional, uma relação com Deus. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Era um homem humilde, humilde. Atos 11, agora o verso 25, o próximo diz: então Barnabé foi a Tarso. Quem era de Tarso? Saulo de Tarso. Procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Ele era um homem humilde. Você vê o que Paulo se torna. Praticamente, quando você pega o Novo Testamento, depois de Jesus, o nome mais é Paulo. As cartas, a maioria. Mas quando ele foi escolhido por ser um homem de confiança para ir lá em Antioquia, para a igreja que estava crescendo e começando ali, ele foi humilde e falou: Paulo, vamos lá comigo, né? Vamos juntos. Agora, essa parte eu também não queria nem falar, não é? Porque, e é isso que eu acho maravilhoso a Bíblia. A Bíblia, ela não, a inspiração dos autores, né, Deus direcionando, Deus não se preocupou em mostrar os erros de pessoas que ele chamou, de pessoas que se tornaram reis e homens segundo o coração de Deus, como Davi, e que pecaram, não é? E se você vê aqui, tem só um momento de algo de Barnabé. Eu até falei assim, acho que eu nem vou falar, vou pular essa parte, né? Mas é algo que é importante, porque não adianta, tem algo errado em mim, às vezes você comete um erro, todos nós, não é? E aí, o que aconteceu? Barnabé teve um momento que ele demonstrou uma fraqueza ao dissimular com os gentios. Quem que são os gentios? Aqueles não crentes da época. O judeu ali se convertendo ao cristianismo e todo aquele que não era seguidor de Jesus era gentil, ou seja, não cristão, para você entender. Mas quando Pedro, e aí eu vou ler aqui, mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente. É Paulo falando isso. Pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Então, vou entender, o que acontece? Paulo está escrevendo aqui, dizendo o seguinte, olha, o Pedro fez algo errado. Não é? O Pedro deu uma dissimulada, porque assim, antes ele comia com todo mundo, com os gentios. É mais ou menos assim, você sentava com um monte de não crente e comia. Não tem problema nisso, não tem problema nenhum. E ele fazia isso. Só que aí começou a chegar os amigos do Tiago, que eram judeus. Aí ele pegou e começou a se separar da turma. Entendeu? Não, agora eu só vou ficar com quem está seguindo a Cristo aqui. E aí, nessa daí, o Barnabé também foi, entendeu? Então, isso às vezes é muito comum, né? Esse é um erro que eu e você também podemos cometer. Não é? Às vezes, uma pessoa mais influente na igreja, um líder, ele pode, às vezes, cometer um erro e levar outras pessoas a cometerem um erro. Não é? E foi mais ou menos aquilo que aconteceu aqui, tá bom? Mas que fique aqui registrado, nessa área devocional, um homem bom, cheio do Espírito Santo, um homem de fé, um homem humilde, tá bom? Uma outra área, além dessa área pessoal de Barnabé e dessa área devocional, a sua relação com Deus, a terceira é a área congregacional. O que é isso? É a relação dele com os irmãos, é a relação dele com a igreja, não é? E essa área é uma área muito sensível hoje.
Quando nós olhamos a igreja 2000 anos atrás e hoje, essa aí é uma área que a igreja se distanciou muito. Muito. Porque aqui, nós vamos ver aqui, ó, que ele era uma pessoa, ele era um cristão provedor, porque ele supria ou se preocupava em ajudar a necessidade dos irmãos. Ele era um cristão corajoso, porque quando ele trouxe Paulo à comunidade cristã, Paulo era aquele que matava os cristãos. E quando ele está indo para Damasco, você conhece a história lá em Atos, ele se encontra com Jesus Cristo ressurreto, ele fica cego por 3 dias e aí ele se converte. Quando ele se converte, ele chega na igreja, todo mundo tem medo dele, porque ele era o cara que matava todo mundo, que entrava nas casas, pegava o pessoal, mulher, criança, levava para prender. Ele era um perseguidor de cristãos. Encontrou-se com Jesus Cristo, se converteu. Só que você imagina, por exemplo, você aqui e um assassino entrando aqui. Mas ele se converteu, mas né, você levar uma pessoa que era um assassino, matou um monte de pessoas para ficar na sua casa. Olha só, mais ou menos isso. E sabe quem foi que ajudou Paulo? Barnabé. Em Atos, lá na frente nós vamos chegar, capítulo 9, verso 26, vai dizer assim: quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco, e como ele lhe havia falado, como também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Por quê? Depois que ele se encontrou com Jesus e se converteu, de perseguidor, ele passou a ser perseguido por falar o nome de Jesus. Não é? Então, assim, mas ele teve dificuldade para entrar na igreja. Então, aqui, eu vou fazer um parênteses aqui. Nós, igreja, nós temos que ser as pessoas que acolhem. Não é? Ah, mas entrou alguém ali muito diferente. Não importa. Não importa. Ah, a pessoa é assim. Não importa. Não importa. Não importa o que a pessoa é, o que a pessoa faz, nós temos que acolher. Primeiro ato é amor. É amor. Sem amor não há transformação. Então, assim, nós precisamos apoiar uns aos outros, né? Olhando para esse exemplo de Barnabé. Ele era um cristão com dons espirituais. Na exortação, pregação e no ensino. Capítulo 15, verso 35, vai dizer assim: Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Ele era um cristão bem conhecido e fluente. Não é? Então, nós percebemos assim, nessa área da igreja, uma pessoa que estava envolvida com todos, fazendo bem para todos. Não é? E a quarta área agora é a área ministerial. E talvez você fale assim, bom, aí eu não tenho nada. Tem, porque você tem um chamado, você tem uma missão, você tem algo para fazer aqui. Presta atenção aqui, a igreja não é o pastor, o diácono, o pessoal da equipe, o louvor, mas é também a cantina, ainda tem as mulheres, ainda tem as crianças, e posso dizer uma coisa? Talvez tenha algo aqui que ainda não tem, porque é você, que Deus vai usar. Entendeu? Todos. É muito desagradável essa ideia que você possa ter, que você vai vir aqui, sentar, levantar e ir embora. Não é, não existe, não pode ser assim. Você tem que olhar para a sua missão, para o seu chamado, para o seu talento. Olha, Barnabé atuou como discipulador com Paulo. Paulo, quem imagina Paulo? Foi ele que começou com Paulo. Olha o que Paulo se tornou. O segundo nome depois de Jesus Cristo. O autor da maior quantidade de cartas do Novo Testamento. Paulo, o apóstolo.
atuou como evangelista, tanto na igreja lá em Antioquia, quanto nas viagens missionárias que esteve junto com Paulo. Atuou como estrategista, quando ele pegou Paulo e levou lá para Antioquia. Quando ele pegou Paulo e ajudou ele a entrar, porque todos estavam com medo de Paulo. Atuou como assistente social, levando socorro, né, à Judéia. Atos capítulo 11, verso 19 e 20, vai dizer assim lá depois. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com a sua possibilidade. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros ou anciãos, por meio de Barnabé e Saulo. Então você vê aqui ele atuando também como um assistente social, levando ajuda aos necessitados de outras igrejas, né? Ele atuou como missionário, participando nas viagens com Paulo, atuou como teólogo, teve um concílio em Jerusalém, o primeiro lá, ele esteve lá, né? Atos 15, 12, vai dizer assim: todos ouviram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios, entre os que não criam, né, em Jesus. E atuou, essa é uma característica também que nós precisamos na nossa igreja, né? Precisamos muito, todos nós, como pacificador, levando as decisões do concílio para a igreja. Ou seja, portanto, em Atos 15, 25, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos, Barnabé e Paulo. Não é? Então, queridos, que nós possamos realmente olhar essas 4 áreas, e depois você pode ler Atos. A partir do capítulo 4, ele surge nos últimos 2 versos, mas vai aparecer todos esses textos que eu te falei, mais alguns em Coríntios, mas não é necessário, você pode ficar só em Atos. É necessário que eu e você olhemos essas 4 áreas da nossa vida. Primeiro, a área pessoal. Quem sou eu? Quem sou eu a partir do meu encontro com Cristo? O que eu tenho vivido? Não é? Seria mais ou menos assim, você pegar e responder uma pergunta assim: quais que são as minhas virtudes ou características como cristão, como discípulo de Jesus? Mas assim, para você ver se está certo, depois você perguntar para alguém. Porque às vezes a gente escreve só coisa boa a nosso respeito, né? Pergunta para alguém. Não é? Lembra aquilo que eu te falei, né? Alguém que vive para servir o outro chama a atenção de todo mundo. É impressionante. Às vezes na igreja você tem pessoas super discretas, mas que têm esse dom de servir aos outros, mais do que pastor, líder, às vezes não tem nem cargo, mas tem esse dom. E a gente vê isso daí em Barnabé. E não é preciso vender uma casa, um carro, uma moto, uma bicicleta, pegar o dinheiro e trazer aqui na igreja. Não é isso. Não é isso. Havia um contexto na época, não é? Ali, muitos esperavam a volta de Jesus muito em seguida. Então, eles estavam desprendidos de tudo. Mas nós não podemos negar também um coração generoso. Então, assim, não há necessidade de você vender nada e entregar. Mas você pode vir aqui e servir. Você pode, às vezes, a partir do que você tem, mesmo que seja pouco, repartir com alguém que está precisando. Depois você vai ver a segunda área lá, devocional com Deus. Desafio, desde que nós iniciamos aqui 2 de agosto, Atos, é buscar a presença do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Não pense que você é cheio, porque você busque a Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Eu falei do William, está ali o John também, não é, John? Não adianta, não é fácil. A gente não tem tempo para ler a Bíblia. A gente não tem tempo para orar. A gente não tem tempo para ajoelhar diante de Deus. Essa que é a verdade. Mas se você acreditar nisso, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ter que arranjar esse tempo.
Porque quando nós dizemos não temos tempo, nós estamos assumindo a nossa incompetência, porque o dono do tempo, do seu tempo, é você. Você tem 24 horas que nem eu. Não é diferente. Então, assim, não é que você não tem tempo, é que muitas vezes, provavelmente, a sua lista de ocupação, Deus ficou fora ou em último lugar. E como ser cheio do Espírito Santo, se não tiver vida com Deus? Então, queridos, isso não é somente uma exortação, mas é um desafio para que nós possamos realmente buscar o Espírito Santo de Deus. Amém? Pense nisso. Outra coisa, a terceira é a área congregacional, a relação com os irmãos. Essa é uma área muito complicada na igreja hoje do século 2000, porque é uma igreja que ela não se preocupa com o próximo, ela se preocupa consigo. Eu quero chegar aqui na igreja e eu quero que tenha um bom ministério infantil, porque o meu filho tem que ser bem recebido, né? Só que eu não quero participar do Vida Kids como professor, ou como auxiliar, ou lá na cantina. Eu não quero, eu não sirvo para isso, eu não tenho tempo, eu não posso. Então, que igreja que é essa? Uns trabalham, outros não trabalham? Mas domingo eu falei, Jesus é o servo. Por que servo? Porque ele veio para servir, não para ser servido. Como que você vai amar o próximo se você não serve ao próximo? E hoje, com todo respeito, eu não vou me estender, nós temos hoje uma mentalidade de que não é necessário estar em comunidade para se relacionar com Deus. E isso é impossível. Isso é impossível. Não tem como você ficar assistindo um culto pela televisão. Daqui a pouco você levanta, vai lá na geladeira, come, daqui a pouco você pega o telefone, daqui a pouco você fica doente, aí você chama a televisão para ir lá no hospital te visitar, né? Você vai morrer, você chama a televisão. Não existe isso. Nós somos chamados para viver em comunidade. A igreja primitiva se reunia todos os dias. Nós temos 2 cultos na semana. Tem gente que vem nos 2, tem gente que vem em 1, tem gente que não vem nenhum, tem gente que vem uma vez por mês. Eu acho que a gente precisa olhar para a nossa vida. Jesus Cristo está voltando. E se tem algo que a gente precisa viver, é primeiro para Deus, para a nossa família e para a igreja. Por que igreja? Porque é a IBVida, porque é o pastor Rogério, porque é o Marcelinho, o Gustavo. Não. É porque é a igreja de Jesus Cristo. E ele vai voltar para buscar a igreja dele. Amém? Então, essa terceira aula. E a quarta área é a ministerial. Então, assim, se você tem um talento, e eu vou dizer, todos têm talento. Todos. Todos nós temos 1, 2, 3 talentos. E Deus quer usar você aqui nesse lugar. Então, se ofereça, sirva, não é? Eu sei que a vida é corrida, difícil, mas não existe uma vida melhor que vale ser vivida do que a vida vivida pelo Senhor Jesus Cristo, amando ao próximo. Imagina o seguinte, você pode fazer de tudo, mas a sua vida vai ser marcada naquele dia que você se despedir dessa vida com as pessoas que estiverem à volta, dizendo o quanto você foi importante para elas. No fundo é isso. Porque o resto não existe. É vento. Temos que trabalhar, temos que fazer as coisas, buscar conforto, conquistar, temos. Mas muito cuidado, porque hoje existem muitos cristãos que estão valorizando muito mais outras coisas do que a igreja de Cristo, do que a sua vocação, a sua missão e o viver para o próximo. Feche os seus olhos, por favor. Eu tenho certeza que, se nós aqui estamos, nós queremos ser uma bênção nas mãos de Deus. Eu creio que você quer ser uma bênção na mão de Deus. Você quer
viver para o próximo, abençoar o próximo. Eu sei que se você está aqui, eu sei que você é usado por Deus já nesse lugar. E talvez nessa noite você esteja dizendo assim: eu quero ser mais usado, eu quero que Deus me use mais. Eu estou fazendo muito pouco comparado a tudo que Deus fez por mim. Eu quero fazer mais, eu quero me entregar mais, eu quero servir mais, eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus, eu quero ser mais usado pelo Senhor Jesus, e eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Eu quero transbordar o Espírito Santo na minha vida. Eu quero que o Espírito Santo controle a minha vida. Que nós possamos guardar esta palavra então no coração e entregar a nossa vida em favor do próximo, em favor do reino, em favor da igreja de Jesus Cristo, amando e servindo. É assim que nós conseguiremos viver uma vida servindo, amando ao próximo, uma vida cheia do Espírito Santo. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nos despeça, Senhor, nos leve com Teu Espírito Santo no nosso coração, que nós possamos servir mais, a começar na nossa casa, com os nossos entes mais próximos, depois com os nossos vizinhos, chegando aqui na comunidade onde nos reunimos e na Tua igreja, Senhor. Que possamos olhar essas qualidades, olhar essa vida, esse personagem Barnabé, que possamos buscar estas qualidades: pacificador, bondade, decisão, tudo isso, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos oriente, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nós irmos embora, eu quero convidar você, nós vamos encerrar aqui orando de mãos dadas. E eu sei que cada um de vocês tem alguns pedidos, mas assim, como igreja nessa noite, eu quero que você venha aqui, ó. Vamos vir aqui na frente, fazer uma fileira única aqui todos. Você pode depois colocar algum pedido, mas como igreja aqui hoje, eu quero colocar 3 pedidos. 3 pedidos. Nós vamos orar pela vida do Edu Colado, sua família, Flávia, Cauã que está ali. Nós vamos orar pela vida do Edu. Todos já sabem, né, as dificuldades que o Edu está enfrentando. Nós vamos clamar a Deus pela vida dele, pela resposta de Deus na vida dele. O segundo pedido, nós vamos orar pelo Ed Cleiton. Está ali o Ed Cleiton, né? O Ed Cleiton, eu e o Jair estamos acompanhando, está passando por um momento muito difícil, e a gente vai orar pela vida dele. Deus sabe, né? E você só vai orar pela vida dele, para que Deus possa atuar na vida dele, nas necessidades dele, tá bom? E o terceiro pedido é por alguém que não está mais aqui, mas faz parte desse corpo. É o pastor Milton Mariano. Ele vai fazer uma cirurgia amanhã, novamente. Ele já teve um problema seríssimo, né? E ele amanhã faz uma cirurgia novamente. Então nós vamos interceder por ele também, tá bom? Obviamente, você pode colocar algum pedido a mais, né? Eu sei que existem pessoas aqui, como o William, que nem conhece o pastor Milton, né? Pastor que já passou aqui conosco. Mas, Milton, só colocar diante de Deus, né? Deus está atento às nossas orações. Então, feche os seus olhos. E como igreja aqui, nós vamos interceder pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Colocamos diante de Ti, Senhor, a vida do Edu, a sua circunstância, a sua situação, este jovem tão querido, amado aqui, que entrega o seu melhor a Ti, na Tua igreja, que ama esta igreja.
e que passa por este momento, o que nós pedimos é que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o abençoe, que o Senhor derrame a tua paz naquele lar, nessas pessoas tão queridas, especiais, como a Flávia, a Camila, o Cauã, Senhor, o Edu, esta família que é um exemplo para nós aqui, de dedicação, de entrega, de temor a Ti. Eu sei que o Senhor, entre agora e até o ontem e até a resposta, o Senhor está trabalhando neles, e nós confiamos nisto. Por isso nós estamos pedindo a Ti, que o Senhor o mantenha de pé, o fortaleça, derrame a Tua paz, porque nós sabemos que o Senhor já está e já tem essa resposta no momento certo. E nós estamos aqui te agradecendo pela vida dele, pela vida da sua família, Senhor. E por este momento que há de chegar, e nós cremos disso, e faremos isso, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pai, nós queremos também clamar pela vida do Edi Cleiton, que está passando por um momento difícil, que o Senhor derrame sua paz, porque nós cremos, Senhor, nós estamos aqui na Tua igreja, Jesus, nós cremos no Teu poder, no poder do Teu nome, nós cremos no Teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, e que fala conosco, que o Senhor acalme as suas emoções, que o Senhor traga uma resposta, que o Senhor o sustente enquanto ele estiver passando por esse momento. E queremos agora também, Pai, como igreja reunida e de mãos dadas, colocar diante de Ti a vida do pastor Milton, Senhor, este homem tão querido por toda esta igreja, Senhor, este homem que é um servo, que é um exemplo, Senhor, que é um amigo querido, e que amanhã novamente vai continuar a sua caminhada, Senhor, nesta luta contra a doença, através de uma cirurgia. Esteja, Senhor, operando pelas mãos dos médicos, esteja acalmando o seu coração, abençoe a Marinete, Senhor, a Amandinho, o Robson, Senhor, abençoe esta família querida, Senhor, e que ele possa se restabelecer, para continuar à frente da Tua obra, Senhor, como um servo fiel, que nós amamos, Pai. E agora, Senhor, eu não sei o que vaga na mente de cada irmão aqui de braço dado, mas eu não peço nada por mim, Senhor, eu peço por eles, de verdade, Senhor, que eles possam agora colocar diante do Teu altar os seus pedidos, e eles possam sentir a Tua presença no coração, na mente, a Tua paz, o Teu amor, que o Senhor conceda a eles, conforme o pedido, mas de acordo com a Tua vontade, no momento certo. Tudo isso, Senhor, nós clamamos e terminamos essa oração te agradecendo, Pai, por este lugar, por esta igreja, por aqueles que colaboram, por estes que estão trabalhando, estes que estão aqui, pelo culto que nós estaremos reunidos no domingo, pelo sábado com as mulheres, pela sexta-feira, os jovens adolescentes aqui no Drops. Senhor, nós fazemos isso porque cremos que o Senhor está aqui conosco, é só para o Senhor, é tudo para o Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, nos conduza e nos usa, Senhor. O Senhor Jesus é o Senhor desta igreja. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça e nos impulsione, nos leve agora com a Tua proteção, com o Teu amor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Vamos lá. No céu está com uma família sonhou, irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor e não negam um a outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de
Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que um homem já viu. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que um homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Vão na paz, vão no amor, vão debaixo da graça do Senhor. Vamos comer. Tem um lanchinho ali. Quem não vem às quartas, não perde o lanchinho.